Está escrito em Tiago 1, versículo 19, o seguinte: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Meu irmão, minha irmã, o que o silêncio pode nos dizer e ensinar à luz da palavra de Deus? Uma história diz que um fazendeiro descobriu que tinha perdido seu relógio no celeiro. Um relógio muito valioso e de grande valor sentimental para ele. E após extensa procura em vão, ele recorreu à ajuda de um grupo de crianças e prometeu uma valiosa recompensa para quem encontrasse o seu relógio. A historinha diz que quando o fazendeiro estava prestes a desistir daquela busca, um garoto lhe pediu uma chance para tentar, já que todos os outros não tinham conseguido até então. E ele indagou, por que não? Seria uma tentativa a mais. Então aquele fazendeiro autorizou aquele garoto a entrar no celeiro para procurar o seu preciosíssimo relógio. Depois de um tempo, o menino saiu com o relógio em sua mão. E todos ficaram espantados, já que todos tinham buscado encontrar aquele relógio e não havia encontrado êxito. Então o fazendeiro perguntou, como você conseguiu encontrar, garoto? E o menino respondeu, eu não fiz nada a não ser ficar sentado no chão, em silêncio. E no silêncio eu escutei o tic-tac do relógio e apenas olhei para a direção certa. Olha, uma mente em paz pode pensar melhor do que uma mente confusa. Nós precisamos todos os dias dar alguns minutos de silêncio à nossa mente, pois assim nós ouviremos a voz de Deus com maior sensibilidade. A voz esta que nos conduzirá na direção certa e nos ajudará a definir a nossa vida. Que nós possamos silenciar, porque somente no silêncio nós podemos ouvir a voz de Deus com mais clareza. Porém, nós adoramos conversar, mandar mensagem de texto, postar coisas engraçadas, enfim, nós amamos nos comunicar, amamos falar, seja por palavras ditas, digitadas ou compartilhadas. Porém, nós nos esquecemos do valor do silêncio. Pois é, o oposto de tudo isso que foi citado, que amamos fazer. O silêncio pode nos ensinar muitas lições. E eu decidi aqui trazer apenas 3 lições que podem ser muito valiosas para nós. E a primeira lição é que o silêncio significa sabedoria. Provérbios 17, versículo 28, diz que o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que ele tem discernimento. Provérbios 18, 2 diz que o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. E em Provérbios 17, 27, Salomão ainda acrescenta dizendo, quem tem conhecimento é comedido no falar. E quem tem entendimento é de espírito sereno. Nesses 3 versículos aqui de Provérbios, nós vemos o caráter sábio do silêncio. Enquanto quem é tolo fala pelos cotovelos, o sábio sabe ficar quieto e observar o que acontece ao seu redor, obtendo assim conhecimento e também discernimento. Veja o que Salomão diz em Provérbios 18, 2, que expor os próprios pensamentos é tratado como oposto ao entendimento. E no versículo 17 e 27 ele diz que conhecimento está associado a quem fala pouco. Já o primeiro versículo mostra que ainda que a pessoa seja uma pessoa estúpida, digamos assim, poderá disfarçar a sua estupidez se ele ficar calado. Quantas vezes você falou algo que depois de passado algum tempo percebeu o quão tolo foi aquilo que você falou?
Eu já passei por essa experiência várias vezes também. E se nós formos sinceros ou se possuirmos idade suficiente, será difícil contar as vezes que isso aconteceu conosco, não é verdade? Pois é, quando nós paramos de falar, nós passamos a ouvir e a observar. E é exatamente a partir desses dois sentidos que nós obtemos conhecimento e sabedoria. Seja lendo e meditando na palavra de Deus, seja ouvindo uma pregação num domingo à noite na igreja, seja vendo algo que acontece ao nosso redor, em todos esses momentos, se você observar, nós estaremos calados, apenas ouvindo, apenas observando e assimilando aquilo que ouvimos. Já quem fala muito acha que tem muito a dizer. E essa é uma visão sobre si que é inapropriada ao cristão e ao homem que deseja ser sábio. O tolo é sábio a seus próprios olhos, diz Salomão em Provérbios. E por causa disso, ele acha que sempre tem algo necessário a dizer. No entanto, quem tem noção mais realista sobre o próprio entendimento irá se calar muitas vezes, pois sabe que sabe pouco. Como dizia o sábio, né? Só sei de uma coisa, é que de nada sei. Quando houver uma confusão, antes de ceder à tentação de ir até lá comentar algo, seja para apaziguar, seja para pôr mais lenha na fogueira, pare e observe. Reflita as motivações daquilo que você está prestes a dizer. Veja se há realmente necessidade. Pois muitas vezes nós dizemos coisas antes de entender completamente o contexto, e quando fazemos isso, a Bíblia tem um nome para nos dar. Insensato, não é? É o que Salomão diz, Provérbios 18, 13, que quem responde antes de ouvir, comete pecado, comete insensatez e passa vergonha. A segunda orientação que podemos receber, a segunda lição, é que o silêncio é segurança, humildade e amor ao próximo. Em Provérbios 13, versículo 13, diz que o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios, a si mesmo se arruína. Em Provérbios 18, 7, Salomão diz que a conversa do tolo é a sua desgraça, e os seus lábios são uma armadilha para a sua própria alma. E em Provérbios 18, versículo 18, Salomão acrescenta dizendo que as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. E Provérbios 11, 9, veja que tudo está em Provérbios, no livro da sabedoria. Provérbios 11, 9 diz que o ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. E Jesus declarou em Mateus 15, versículos 18 e 19 o seguinte: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E para os ultra-religiosos de sua época, ou seja, os fariseus, Jesus disse em Mateus 12, versículo 34, raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Então nós aprendemos aqui que quem fala muito demonstra tolice, insensatez. E quem fala pouco, mesmo que não seja sábio, vai ser tido como sábio. Um dos motivos para esse silêncio dos sábios é exatamente a sua sede por conhecimento, que é obtido através do silêncio, através do ouvir e do ver, do observar. Os sábios também são sábios não apenas pelo que conhecem e sabem sobre os outros, ou sobre o mundo, ou sobre si mesmo, mas também pelo que sabem a respeito de si mesmo, principalmente, né? A sabedoria está relacionada com humildade na Bíblia. E diversas passagens de Provérbios confirmam isso. E a humildade é oposta ao orgulho,
é oposta à soberba. A humildade é oposta à vaidade. Quem é humilde serve ao invés de buscar ser servido. Quem é humilde exalta ao invés de buscar exaltação. Quem é humilde o é, pois reconhece a sua pequenez, o seu tamanho e também por valorizar mais o próximo, valorizar o outro. Da mesma forma, nós devemos reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, a nossa podridão. E quando reconhecemos isso, como ousaríamos expor toda essa podridão ao mundo, aos nossos amigos, aos nossos familiares? Portanto, se você tem um cesto de lixo dentro da sua casa, com certeza você vai mantê-lo fechado, lacrado, evitando que o mau cheiro exale e venha contaminar todo o ambiente de sua casa, e que ele possa atrair insetos e outras pragas, não é mesmo? Da mesma forma, deve ser a nossa boca. Quando a mantemos fechada, muitas coisas são evitadas. Nossa boca é de onde jorra a água da fonte do nosso coração, que, segundo Jesus, é repleto de maus pensamentos, de mortes, de adultérios, de falsos testemunhos, de blasfêmias. Jesus não poupou adjetivos ao falar do nosso coração, pois foi o próprio Deus que disse que nós contaminamos a nós mesmos através da nossa boca, e isso nos torna impuros. Nós devemos também lembrar que é exatamente por causa dessa impureza que nós somos colocados em situações de aperto muitas vezes, sendo necessário muitas vezes sacrifícios para reparar os erros que nós cometemos ao falar, para nos reorganizar. As nossas palavras são ferramentas de destruição, tanto de nós mesmos quanto do próximo. Tiago, ainda nesse mesmo livro, que nós lemos o versículo-chave, no capítulo 3, versículo 1, ele diz que sobre os mestres há de vir juízo maior. E em Provérbios 18:7 diz que a fala do tolo é a sua própria desgraça. Portanto, sejamos mais atentos quanto a cada coisa que nós dizemos. Pois cada vez que abrimos a nossa boca, nós estamos abrindo uma porta para um lugar de pecado e morte, se não houver prudência naquilo que falamos, e que é capaz de ferir a nossa alma e a alma do nosso próximo. Tenhamos, pois, mais amor uns aos outros e falemos o mínimo possível. É por isso que em Provérbios 18:2 diz que o prazer foi levado em consideração. O tolo não tem prazer no entendimento que exige ficar calado. Ele tem prazer mesmo em si mesmo. Por isso ele gosta de expor os seus pensamentos. Na verdade, o orgulho impede o insensato de perceber a sua própria podridão e de se importar com o próximo na hora de falar e dar opiniões sobre tudo. E não mede distância, E fala o que vem na teia e muitas vezes magoa, machuca. Nós não precisamos das opiniões em tudo que acontece. Os outros também necessitam da nossa opinião sempre. Não necessitam ouvir sempre o que temos a dizer, pelo simples motivo de que isso pode não fazer bem a essas pessoas. As nossas opiniões, na verdade, elas estão sujeitas à corrupção da mesma forma que os nossos corpos estão, Então nós devemos ter cuidado ao opinar sobre qualquer coisa. Quanto menos falarmos, menos damos motivo de condenação à nossa alma. Pois Jesus declara em Mateus 12, versículos 36 e 37, ele disse que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra fútil, de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras, Jesus disse que será
condenado ou absolvido. E por suas palavras também poderá ser justificado. Né? Em Provérbios 21:3, Salomão diz que o que guarda a sua boca e a língua guarda a sua própria alma das angústias. E em Eclesiastes 5, versículos 2, 3, diz que não devemos nos precipitar com a nossa boca, nem o nosso coração se apressar a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e nós estamos na terra, portanto devem ser poucas as nossas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos e do muito falar, palavras nécias. E o terceiro e último conselho, última lição que podemos tirar do silêncio, é que o silêncio valoriza as palavras. Em Provérbios 12, versículo 6, Salomão diz que as palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Em Provérbios 12, versículo 13, Salomão diz que o mal se enreda no pecado do falar, mas o justo não cai nessas dificuldades, nessas armadilhas. E Provérbios 12, 18, Salomão diz que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. E Deus diz através do profeta Isaías 55:15, assim será a minha palavra, que sair da boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que eu a enviei. Essa é a lição final que só pode ser entendida depois de se entender as outras duas. Depois que nós aprendemos que o conhecimento se obtém através do silêncio, e depois que nesse silêncio aprendemos mais sobre nós mesmos e sobre a nossa própria corrupção, nós passamos a falar ainda menos, tendo como objetivo guardar a nós mesmos e ao nosso próximo dessa corrupção que vem do coração e sai pela boca. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, passemos a falar somente aquilo que é necessário, aquilo que é justo, como diz o apóstolo Paulo, aquilo que é puro, aquilo que é eficaz, pois nossas palavras se tornam valiosas. A Bíblia diz que o mundo foi feito a partir da palavra de Deus. Ele falou e aquilo que não existia passou a existir. Né? E Deus falou durante 6 dias. E depois que ele falou por 6 dias, a Bíblia diz que ele atestou que tudo o que havia falado era bom. E para provar que era de fato bom, sabe o que Deus fez? Deus parou de falar. A Bíblia diz que ele descansou no 7º dia, pois o que havia falado nos 6 dias anteriores era bom e era suficiente. Você consegue imaginar Deus falando alguma coisa à toa? Difícil, né? Você consegue imaginar Deus dizendo, me desculpe, eu não quis dizer isso? Ou, não leve a sério isso que eu disse? Eu também não consigo, pois tudo que procede da boca de Deus é bom e perfeito. Todas as suas palavras têm significado e objetivos muito bem definidos, e todas as suas palavras irão se cumprir. Um profeta antigo, no Antigo Testamento, qualquer um dos profetas no Antigo Testamento somente era tido como profeta do Senhor se toda profecia que ele falasse tivesse cumprimento, pois Deus não diz nada à toa. Da mesma forma deve ser o nosso falar. Devemos ter objetivos claros, definidos, verdadeiros, puros e valiosos ao Senhor, em cada palavra que proferirmos. Cada uma dessas palavras será posta em nossa conta no dia do juízo. Até mesmo aquelas palavras que foram ditas sem intenção de significado. Você já parou para pensar que cada fala de cada ator em cada filme será posta a julgamento? Pois é. E cada palavra escrita em cada livro, em cada revista, em cada mensagem, em cada carta, também será julgada da mesma forma. Se nós falamos pouco,
e só falamos quando há coisas boas a serem ditas, as nossas palavras se tornarão mais semelhantes às palavras de Cristo, ou seja, palavras vivas e eficazes, palavras que penetram ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, palavras aptas para discernir pensamentos e propósitos do coração. Pois é, as nossas palavras servirão para edificação e salvação do próximo, não para condenação. A nossa cultura tem desvalorizado muito as nossas palavras. Nós fazemos piada de mau gosto. Nós dizemos palavrões como se fossem coisas comuns. Nós usamos de sarcasmo, ironia e arrogância com desprendimento e descuidado impensáveis diante de um Deus que é santo e justo. Cristo, a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 1 em diante, que nosso Senhor Jesus Cristo é o Verbo, é a palavra de Deus encarnada. Deus falou apenas uma vez, pois aquilo que falou foi bom e suficiente. Em Hebreus 1, versículos 1 e 2, diz que há muito tempo Deus falou muitas vezes aos nossos antepassados por meio dos profetas, né? Mas estes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Pois é, o silêncio deve matar as palavras más e dar espaço às palavras boas. Deus não fala coisa má. Isso significa que tudo o que Ele fala é bom e perfeito. Que nós sejamos, então, silenciosos para obtermos conhecimento, sabedoria, discernimento, conhecermos a nós mesmos e assim protegermos a nós e aos nossos irmãos da nossa própria corrupção, para então dar mais valor àquilo que nós falamos. Lembra do garoto, da historinha que eu contei no início desta reflexão? Pois bem, o garoto, após achar o relógio e ser indagado pelo Senhor, ele declarou: no silêncio eu escutei o tic-tac do relógio e apenas olhei para a direção certa. Que nós possamos também silenciar mais, pois somente no silêncio nós podemos ouvir melhor a voz de Deus. Eu desejo a você e a sua família um maravilhoso domingo na paz do Senhor, onde prevaleça o silêncio e a reflexão. Deus te abençoe.